Uma da nossa série de estudos será a fidelidade. Esse tema já foi explorado numa série de mensagens da nossa igreja à noite. Então, nós vamos adaptar aquela série de mensagens a essa série de estudos. Estamos ampliando aquela quantidade de informações que havia no estudo bíblico para que a gente possa aplicar num estudo mais sistemático das Escrituras. Então, vamos lá. Você já baixou a apostila? Aproveite agora nesse momento. Já pegou a sua Bíblia? Aproveite agora e faça neste momento. E já compartilhou esse link em suas redes sociais? Faça agora, vai ser uma bênção a gente poder fazer isso e termos mais pessoas acompanhando o estudo das Escrituras. Bom, gente, a minha compreensão é que o livro do profeta Oséias é um livro que chama o povo de Deus a uma vida de fidelidade ao Senhor, por uma única simples razão. Deus é fiel com suas promessas. Ele cumpre com todas as suas promessas para com o seu povo. E ele espera que o seu povo, minimamente, seja fiel a ele. O grande dilema é o seguinte: fiel é o Senhor, esse é fiel, você pode confiar, ele nunca muda, mas e você e eu, somos fiéis? A história do povo de Deus é uma história de rupturas dessa fidelidade que Deus espera do seu povo, de quem ele ama. É como se fosse um casamento. E ele já sabe de antemão que esse casamento não será cumprido com muita fidelidade. A história do povo de Deus é repleta de acontecimentos, de fatos, de decisões que o povo de Deus tomou de se afastar de Deus. E todas as vezes que esse povo se afastava de Deus, Deus os chamou para poder se aproximar um pouco mais dele. Então, essa é a história que Oséias vai lembrar. Olha, vocês não são um povo fiel, mas Deus é fiel. E eu gostaria que nós pudéssemos aqui voltar um pouquinho para nos aproximarmos mais de Deus. Nesta aula de hoje, nós vamos tratar do tema da fidelidade. Então, esse tema importantíssimo, vamos tentar entender o que é ser fiel, o que é o princípio da fidelidade, como que a fidelidade pode ser medida, até que ponto eu sou fiel. A minha fidelidade ao Senhor, a fidelidade esperada por Deus, é uma fidelidade incondicional em qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Eu estou aqui pensando numa palavra do filósofo Immanuel Kant. Então, a gente como crente fala assim, eu falo a verdade, eu tenho um compromisso com a verdade. E a gente pergunta agora, você é fiel a esse compromisso de falar a verdade? Bom, agora vamos lembrar o que Kant falava sobre essa fidelidade à verdade. Então, ele tem uma frase que diz assim, a verdade é um dever para com quem tem direito a ela. Ele dizia o seguinte, isso trocando em miúdos, né? Quer dizer o seguinte, você não tem que falar a verdade para todo mundo. Por exemplo, entra um ladrão em sua casa e você está com aquele dinheirinho do seu salário guardado lá no fundo da gaveta. E ele pergunta, cadê o dinheiro? Você não vai dizer, tá ali, porque eu falo a verdade, tá ali. Não, você só vai falar a verdade em circunstâncias em que você é obrigado a falar por ela. Quem não tem direito à verdade, você não tem a obrigação de falar a verdade. Isso não quer dizer que você tem que falar uma mentira. Não. Uma coisa é falar a verdade, a outra coisa é falar uma mentira. Você falar uma verdade parcial ou falar uma verdade velada, eu acho que faz parte da nossa maneira de interpretar a nossa compreensão sobre a verdade. Até porque todas as nossas falas,
elas têm que ser recheadas de sabedoria. E muitas vezes você adiar uma informação, você falar alguma coisa parcialmente ou não falar simplesmente, é uma maneira de você cuidar do outro, de cuidar das pessoas que você ama. Então, eu diria para você que há circunstâncias em que a verdade nua e crua não pode ser dita abertamente, a não ser que ela passe por outros crivos. Quais são os crivos? Primeiro crivo é: você acredita realmente no que está dizendo? Você acha que a verdade é isso que você tem? Você tem certeza do que está falando? O segundo crivo é o crivo da compaixão. Essa informação que você tem, que você julga ser verdade, ela pode ferir ou machucar alguém? Então, uma verdade sem compaixão, na verdade, é uma crueldade, é uma maldade tremenda que você faz com alguém. E há um terceiro crivo que você pode utilizar na maneira de você falar a verdade. Aquilo que você vai dizer, você vai se arrepender depois? Vai criar algum problema para a sua compreensão do restante? Bate bem com as outras crenças, com as outras afirmações, com as outras formas de conhecimento que você tem? Então, esses crivos nos ajudam a entender que até falar a verdade exige uma certa disciplina da gente, uma certa atenção. Não estou aqui dizendo que você deve falar a verdade na lata, em todo momento. Deus não pediu isso para a gente. Ele falou para a gente ser sincero, autêntico, falar a verdade. Mas ele falou, em primeiro lugar, que a gente pudesse amar. Amar, sim, é um princípio que exige uma fidelidade, mais do que até o compromisso com a verdade. Se você ama, você pratica a justiça, você tem atos de justiça, você tem atos que promovem a paz, você procura relacionamentos que sejam saudáveis, que abençoe a vida de outras pessoas. E a verdade, Irene, onde é que fica? A verdade, meu amigo, fica no seu coração. Isso não é relativismo, meu irmão. Isso não é relativizar a verdade. Isso é tratar a verdade como uma informação que você carrega consigo mesmo. A verdade é um direito seu. É você que tem que acreditar nela. Agora, se essa verdade bate com a verdade do outro, não tem por que você ficar disputando esses tipos de conhecimento. Você precisa passar por alguns crivos. O crivo da justiça, do amor, da compaixão são muito maiores que a gente precisa levar em consideração. Bom, isso foi uma palavra para a gente iniciar o nosso aquecimento. Pode ser que você discorde de mim quanto ao critério da verdade. Pode ser, eu acredito que você possa fazer isso. Se você discorda de mim, escreve aí nos seus comentários o que é que você pensa sobre a verdade. Você é daquele tipo de pessoa que fala uma verdade sem compaixão, que fala uma verdade doa a quem doer? É isso que você faz na sua vida? Ok, pode ser um critério seu. Eu respeito a sua decisão. Ou então você é aquela pessoa que em vez de ter aquela verdade radical, você parte para a sabedoria, para usar a verdade do seu coração com entendimento, com discernimento, pensando nas consequências, naquilo que o outro vai reagir em relação à sua opinião. Pense bem nisso, escreva a sua opinião e nos ajude a entrar no entendimento para a gente poder desenvolver melhor essa ideia. Porque é isso que a gente vai fazer em relação à fidelidade. Uma pergunta muito importante antes da gente começar a passar os nossos slides. Você é uma pessoa fiel? Fiel aos seus compromissos? Fiel aos seus sonhos? Fiel aos seus ideais? Você é uma pessoa fiel à sua vida familiar? Seja você casado ou solteiro? Você é uma pessoa fiel no seu trabalho, na sua vida como cidadão da sua sociedade? Você é fiel na prestação de contas da sua vida à Receita Federal?
Você é fiel também à sua religião, ao seu pastor, ao seu líder? Você é uma pessoa fiel àquilo que você acredita, que tem como princípio de fé? Você é uma pessoa fiel a Deus? Então, essas questões é que vão estar aqui colocadas. Fidelidade. O que é isso? E a que isso nos remete? Eu vou tirar um texto do livro do profeta Oséias e para a gente poder entender um pouquinho o que ele queria fazer como mensagem para o seu povo, para a sua comunidade, para os seus leitores primeiro. Oséias diz assim, no capítulo 6, versículo 1: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Talvez você esteja imaginando que as dores da sua vida sejam consequências de uma ação disciplinar de Deus na sua vida. Pode ser, sim. Pode ser que Deus esteja querendo nos dar uma grande lição. Isso aconteceu comigo numa época do meu ministério. E quando eu enfrentei a primeira crise de relacionamento na igreja, quando se levantou um grupo de irmãos que pensava diferente de mim. Então, eu achei que aquilo era uma situação que Deus poderia contornar. Deus é o Senhor da igreja. E ali estava o povo de Deus, eram meus irmãos e minhas irmãs, que estávamos num conflito que parecia que não havia solução. E aí então eu comecei a mergulhar em mim mesmo numa crise pessoal, perguntando para Deus onde eu tinha falhado, onde eu tinha errado, o que aconteceu, por que essas coisas acontecem no meio do povo de Deus, da igreja de Jesus, por que isso acontece entre irmãos e irmãs? E aí, então, quando eu estava pensando nisso, me dedicando a buscar em Deus e questionando Deus mesmo sobre a fidelidade àquele que me chamou para trabalhar para Ele. Afinal de contas, eu estava tentando oferecer o meu melhor, eu estava sendo sincero, autêntico no meu trabalho. E aí, quando eu estava brigando com Deus, literalmente, viu, irmãos e irmãs? Quando eu estava brigando com Deus, veio uma irmã à minha casa, sabendo que eu estava muito triste, me trazer uma palavra de consolo. E essa palavra de consolo foi exatamente a seguinte: Olha, Irênio, Deus está querendo te dar uma grande lição para o seu ministério. Aí piorou, né? Porque eu disse, mas o que eu tenho que aprender ainda? Gente, eu estou aqui, fiz um curso de teologia, passei por uma banca examinadora que me aprovou, estou aqui há mais de 6 anos, acho que era 5 ou 6 anos de ministério, trabalhando na obra de Deus, me dedicando, sou professor de seminário, estou escrevendo livros, então eu estou fazendo mestrado, eu não tenho que aprender uma nova lição. Que lição é essa? Que lição é essa que eu tenho que aprender? E aí, então, o Senhor me deu uma resposta. Houve uma resposta de Deus para a minha vida. E eu agradeço muito a Deus pela vida daquela irmã, uma crente consagrada, que foi à minha casa me alertar para o fato de que havia uma lição a ser aprendida naquela circunstância difícil que eu estava passando. Qual era a lição? A lição de que eu estava orando pouco. Essa era a lição. Eu estava gastando pouco tempo de oração. E aí, então, eu procurei colocar a minha vida de oração em ordem. E então, qual é a lição que você acha que Deus está querendo te dar? Olha, Ele pode ter despedaçado a nossa vida, mas Ele vai trazer cura para você, meu irmão, minha irmã. Olha, pode ser que você tenha sido até ferido se sentir machucado por essa ação. Mas Deus vai sarar
as suas feridas. Amém? Essa era a perspectiva de Oséias. Oséias acreditava perfeitamente que o povo havia se desviado da presença de Deus, que o povo havia rompido com o pacto, com o compromisso. Afinal de contas, esse pacto já tinha sido rompido há muito tempo lá atrás. E uma das coisas que Deus sempre fez com o seu povo, o povo de Israel, era trazer o seu povo de novo para lembrar-se do pacto que ele tinha celebrado com ele. Então, o que Oséias estava fazendo aqui era ser usado por Deus mais uma vez, para lembrar que a misericórdia de Deus nunca cessa, nunca passa. Deus sempre estende a sua mão para nos ensinar, para nos admoestar, para nos consolar, para nos exortar também, quem sabe, para nos guiar. É isso que ele faz com aqueles a quem ele ama. O pacto dele de amor para conosco, ele nunca rompe, ele é sempre fiel ao amor que ele tem por nós. Embora a gente, como servo, como serva, não seja tão fiel assim a Deus, né? Não há ninguém nesse mundo que possa dizer eu sou 100% fiel ao meu compromisso com Deus. Pensa bem aí, faz os seus balanços e você vai dizer se você realmente é fiel, se você pode bater no peito assim, eu sou fiel. Escreve aí também nos comentários, vai ser importante a gente saber se há alguma pessoa que possa dizer isso. É possível? Claro que é, não resta a menor dúvida. Se eu não acreditar que algum ser humano possa ser 100% fiel ao Senhor, eu duvidarei da encarnação de Deus em Cristo, porque a palavra de Deus diz que Jesus foi 100% fiel, ele não pecou. Então, se eu acredito que alguém, que todas as pessoas têm dificuldade de servir, de ser fiel, de ter uma vida de retidão, isso me leva a duvidar da encarnação em Cristo. E não é isso que está em jogo aqui. Está em jogo o fato de que eu e você somos seres humanos, temos dificuldades sim, mas nos esforçamos. Pode ser que eu não ganhe a nota 10, mas um 9,9 já dá. Não dá não, meu irmão? Ah, mas pastor, eu consigo uma nota 5,1. Já está valendo, já está bom, viu, gente? Já aprovou. Ah, mas a média do Senhor deve ser 7. Ok, tira 7. E se esforça para, da próxima, você acertar mais um pouco, ganhar mais algumas estrelinhas na sua coroa. Afinal de contas, Deus está te dando tempo de vida para isso. Bom, gente, vamos à nossa lição, né? Já confabulei demais, eu já filosofei muito e já deixei você com uma pulga atrás da orelha. É isso que eu gosto de fazer, tá bom, gente? É deixar você com dúvida e você, com a sua dúvida, me inquirir, perguntar, dialogar, a gente buscar entendimento, porque pode ser que eu esteja errado também, e aí a sua dúvida me ajuda a consertar os meus modos de pensar e de conhecer, ok? Muito bem, o tema da fidelidade é um tema que faz falta nos dias atuais. Nós estamos vivendo o tempo que Zygmunt Bauman chama de tempos líquidos, os tempos líquidos, onde nada é sólido, nada tem firmeza. É tempo líquido porque nós não conseguimos reter as nossas mãos as coisas que nós adquirimos, nossos relacionamentos, nossos conhecimentos. É como a gente pegar água. Ele escapa pelos nossos dedos, né? A água, você não consegue ter um punhado de água por muito tempo em sua mão. Por isso que a fidelidade é um tema importante para hoje. Porque nesses tempos líquidos em que nada nos dá segurança, nada nos dá a garantia de continuidade, a fidelidade é um tema que precisa ser analisado.
O que é a fidelidade? A fidelidade é a qualidade daquele que é fiel. A fidelidade é uma qualidade de quem é fiel. Todo aquele que é fiel, ele trabalha com esse conceito, com essa atribuição. Mas até que ponto a gente é fiel? Qual é o limite? Qual é a régua que mede a fidelidade de alguém? Pessoas fiéis são fiéis a princípios, fiéis a valores, fiéis a planos. E essas pessoas, nos dias atuais, são muito raras. Fiéis a relacionamentos. Pensa bem, ao longo da sua vida, quantas rupturas você teve que fazer? Quantas mudanças de hábito? Quantas mudanças de crença? Quantas mudanças de valores você teve que fazer na sua vida? Quanta mudança de plano, de você, por exemplo, começar um curso e ver que aquele curso não tem nada a ver contigo e você larga no meio do caminho. Por que que isso acontece? E se a gente estender isso para outras áreas da vida, nós vamos ampliar em muito essas rupturas que nós já fizemos. Mudanças de emprego. Quantas vezes você abriu mão de emprego porque você não se encaixava naquela função, naquele serviço? Mudanças de relacionamento conjugal. Quantos namoros, quantos noivados, quantos casamentos as pessoas já romperam ao longo da sua vida por não terem mais compatibilidade com o outro. Vamos mais adiante. Quantas mudanças ideológicas, de princípios políticos, de opinião a respeito de partidos, você já empreendeu ao longo da sua vida. E assim a gente vai vivendo, né? As pessoas que são fiéis a seus valores, aos seus princípios, são raras. É raro uma pessoa hoje, por exemplo, que trabalha 35 anos numa empresa, inicia na carreira e se aposenta nela. Olha, gente, no mercado, no mundo corporativo, pessoas assim são vistas até com desconfiança. Será que foi um bom funcionário mesmo? 35 anos numa mesma empresa, sendo empregado numa mesma função. O que aconteceu com essa pessoa? Eu não vejo dessa forma. E, claro, muitas pessoas podem até terem sido pessoas bem-sucedidas que, quando deixam até suas funções, fazem falta para aquele setor, dada a sua especialidade, a sua dedicação. O magistério, por exemplo, é uma dessas áreas de pessoas que se dedicam, por exemplo, a dar aula durante 30, 35 anos da vida e, quando se aposentam, fazem falta nas suas escolas, para a vida dos seus alunos, para os programas educacionais. Sim, é possível fazer isso. É possível você ser fiel aos seus princípios, aos seus valores, aos seus planos de vida, aos seus sonhos. Você pode ser fiel, mas olha como isso é difícil nos dias atuais. A palavra fidelidade tem origem no latim fides, que poderia significar tanto algo que é digno de confiança, quanto a adesão de alguém a um princípio religioso ou a uma crença. Fides também é a mesma raiz que dá a palavra fé. É importante a gente entender isso. Fidelidade, portanto, é uma virtude necessária para nós desenvolvermos relacionamentos. Você precisa minimamente ser fiel a um relacionamento para mantê-lo, para nutrir uma relação com uma pessoa. Mas também a fidelidade pode caracterizar a nossa própria conduta, a conduta como pessoas que nos identifica. Olha, o Irene é uma pessoa fiel, é de confiança, você pode confiar nele, que é aquela qualidade que nos habilita a fecharmos negócios, a fazermos contratos, a conduzir planos futuros para a nossa vida. É isso que as companhias de crédito fazem quando você vai querer comprar um carro. Eles vão analisar
seu perfil financeiro, para saber se você tem condições de ser fiel a um contrato permanente de alguns anos, né? É assim que fazem as seguradoras. Você firma um contrato de seguro e elas vão querer saber se você é fiel. E aí coloca você numa graduação. Cada ano que você mantém o seu plano até o final, você ganha um bônus para o ano seguinte. É assim que funciona no mundo corporativo, em vários setores, em várias áreas. E esse critério da fidelidade, ele não é medido objetivamente, porque tem muito da personalidade da pessoa, da maneira como você entende o que é um compromisso, quais são os valores que você tem, quais são as condições, as situações concretas de vida que você tem. Por exemplo, um banco não vai emprestar dinheiro para você comprar a sua casa própria se a sua faixa de renda for inferior àquela em que daria condições de você pagar as prestações. O banco vai logo entender que você não vai ter condições de ser fiel a um contrato até o final, por causa da sua faixa de renda. Qual é a condição concreta que nós temos para sermos fiéis aos nossos princípios de vida, às nossas crenças, aos nossos valores e aos nossos relacionamentos? Muitos confundem fidelidade com lealdade. Ser leal já é outra coisa, não é a mesma coisa que ser fiel. Ser leal é você ser leal a você mesmo, ter um bom caráter, é ter um modo de ser que as pessoas olham e dizem, olha, as características morais, as características intelectuais dessa pessoa são características confiáveis. Mas fidelidade é mais do que isso. É mais do que você ser uma boa pessoa. Fidelidade é a capacidade que você tem de realizar os seus relacionamentos de maneira duradoura. Há um filósofo chamado Andrés Comte Sponville. Ele faz um levantamento sobre as virtudes. E o livro dele chama-se Pequeno Manual das Grandes Virtudes. Porque a virtude da fidelidade ela já foi estudada por muitas religiões e por muitos filósofos. E Comte Sponville, que é um filósofo recente, ele é vivo ainda, ele escreve esse tratado para fazer um levantamento do que já se pensou sobre o que é a fidelidade. E ele, então, reconhece que uma pessoa que é portadora dessa virtude é alguém que é, em primeiro lugar, fiel a si mesmo. É o espírito fiel, é o próprio espírito humano. A fidelidade é uma característica que nos confere identidade. Ela diz respeito à maneira como nós cuidamos de nós mesmos. Então, o primeiro critério para a fidelidade não é o cuidado só do outro, mas é o cuidado de si. É saber se você é fiel a si mesmo. A fidelidade nunca é um valor isolado. Ela nunca é algo que você possa escolher possuir entre uma coisa e outra. Vou ser fiel ou infiel? Vou ser fiel ou vou comprar uma bicicleta? Não, não é uma coisa ou outra. É algo que você constrói primeiro para você mesmo. É você dizer para você mesmo, eu quero ser fiel. E a primeira coisa que eu quero fazer é ser fiel a mim, fiel aos meus princípios. Então, a fidelidade, ela dá causa a outras virtudes que vão surgir por causa disso. Há outros valores que serão necessários a nossas relações, a nossa existência no mundo, ao nosso reconhecimento como pessoas e até mesmo a nossa convivência na vida comunitária. Então, a fidelidade é como se fosse um valor fundador de outros valores que vão nos ajudar nas nossas relações, nas nossas práticas, nas nossas conquistas, nas nossas lutas que nós passamos
nas nossas formas de conhecer também. Então, por essa razão, a fidelidade se torna um fator que nos identifica como pessoas. Quem é o Irênio? O Irênio é um cara fiel. Fiel a tudo que ele faz. É a fidelidade de si para consigo. E isso vai envolver tanto um exercício de memória, que é as nossas lembranças, que vão nos remeter aos valores que aprendemos, aos princípios que aprendemos com quem nós convivemos, que herdamos daqueles que nos serviram como guias, né? Como sejam nossos pais, nossos parentes, sejam os nossos professores, nossos pastores, que vão nos estimular como ensinos, exemplos, testemunhas do que é ser uma pessoa fiel. E são essas memórias, são essas lembranças que nós temos que vão ajudar a gente a construir valores e princípios que vão nos ajudar a fazer escolhas, mas também que vão nos ensinar. Ensinar a não ser igual a quem me deu o exemplo. Eu, por exemplo, tinha um amigo que dizia assim, eu ser igual ao meu pai? Nunca. Eu não quero ser igual ao meu pai. Meu pai não é um bom exemplo. Uma vez na igreja tinha um bêbado, uma pessoa que tinha bebido muito, e o pastor estava ensinando sobre ser um bom exemplo para as pessoas. E que todos nós temos utilidade na igreja, todos nós servimos para alguma coisa no reino de Deus. E aí o bêbado levantou a mão e perguntou, e eu, pastor, para que eu sirvo? Você serve de mau exemplo. Há muitas pessoas que são assim, em que as escolhas que elas fazem não são escolhas para serem copiadas. E é isso que vamos aprender ao longo da nossa existência, o que vale e o que não vale para as nossas decisões, que vai fazer com que a gente tenha prioridades em determinados momentos, em determinadas atitudes, em relação a outras que nos são colocadas. Montesquieu, um outro filósofo, disse o seguinte, o fundamento do meu ser e de minha identidade é puramente moral. Ele está na fidelidade à fé que jurei a mim mesmo. Eu, por exemplo, meus irmãos, eu jurei a mim mesmo que eu seria fiel ao Senhor. Vou seguir Jesus em toda a minha vida. Nunca abandonei esse desejo, embora tenha tido meus altos e baixos. Tenha muito ainda a aprender. Ainda não cheguei lá, no ideal máximo dessa vida, mas estou perseguindo. Como disse o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, não julgo que tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. É isso que é a fidelidade. É você ser fiel a si mesmo, fiel àquilo que você acredita, fiel àquilo que você promete para si mesmo. Não sou, diz Montesquieu ainda, não sou realmente o mesmo de ontem. Sou o mesmo unicamente porque eu me confesso o mesmo, porque assumo um certo passado como sendo meu e porque pretendo, no futuro, reconhecer meu compromisso presente como sempre meu. Que bonito, né? É uma frase bonita, eu acho bastante importante, porque a fidelidade é uma atitude, uma virtude que envolve nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. E é isso que nos importa para nós. Então, o contrário de fidelidade tem sido chamado de infidelidade, o infiel. A infidelidade é o apagamento dessa memória. É quando você rompe esse vínculo entre passado, presente e futuro. Quando você abre mão daquilo que vem identificando sua vida para ser de um outro modelo. Eu, por exemplo, venho dedicando os meus estudos à teologia e à filosofia. Mas, ultimamente, eu tenho feito uma ruptura de me dedicar mais ao estudo da psicanálise. Então, eu estou tentando associar o meu passado
de estudos de filosofia e teologia e ao meu presente como pastor, como pesquisador, a esse futuro. Será que eu serei um bom psicanalista? Quais são os atos que eu tenho que praticar hoje para fazer as mudanças que eu preciso fazer para o futuro? É essa questão, né, que faz com que valores sejam diluídos, por exemplo. Há pessoas que abrem mão completamente da sua história, do seu passado, dos seus vínculos. E há pessoas que até vêm experimentar instabilidades na vida, falta de segurança, desencanto por causa dessa falta de vínculo entre passado, presente e futuro. Bom, o que seria? Veja bem se você não acha que a fidelidade é uma coisa importante. O que seria da justiça se não fosse a fidelidade do justo? O que seria do amor se não fosse a fidelidade dos amantes? O que seria da paz se não fosse a fidelidade dos pacificadores? O que seria da verdade se não fosse a fidelidade dos que têm compromisso com ela? Isso é importante a gente buscar respostas. Como é que eu estou fazendo com a minha vida nessas questões tão importantes? Na narrativa bíblica, a fidelidade aparece como uma qualidade divina. Quem é fiel? Fiel é Deus. Ele é o modelo de fidelidade que nós temos. O único que a gente pode dizer, ele é realmente fiel. Deus se apresenta como um Deus fiel, que mantém sua aliança, que é digna de confiança. Nada em absoluto pode mudar essa qualidade, nem mesmo o nosso pecado, nem mesmo a nossa apostasia, nosso abandono da fé. Deus sempre se mantém fiel ao que ele é, ao que prometeu e age desse modo porque ele ama. Ele é fiel ao seu amor. Por isso que o amor é uma atitude que vai nos motivar a essa busca da fidelidade. O amor age no coração de Deus para que ele seja bondoso, para que ele haja com bondade na nossa vida. E isso vai nos ajudar a sermos bondosos também para com o próximo. Esse amor fiel se transforma num convite para orientar a vida de acordo com os propósitos e mandamentos divinos. A fidelidade, então, torna-se um paradigma. Essa fidelidade de Deus torna-se um paradigma para avaliar a nossa relação, o que nós temos com aquilo que nós julgamos ser sagrado. O que é sagrado para a minha vida? O sagrado para Deus é amar a toda a sua criação, a agir com bondade para com todos. E o que é sagrado para você? Pessoas fiéis, meus irmãos e minhas irmãs, são pessoas confiáveis, são pessoas amáveis e são pessoas admiradas. Por isso, o Novo Testamento tem várias lições sobre a fidelidade e apresenta a fidelidade como uma das características do fruto do Espírito Santo presente na vida do que crê. Dá uma olhadinha lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Isso nos lembra que Deus nos capacita para que nós possamos, por meio do Espírito Santo, a sermos fiéis uns com os outros, fiéis para com Deus, uma vez que nós temos muita dificuldade de agir desse modo a partir de nós mesmos, pura e simplesmente. Nós temos dificuldade de praticarmos uma fidelidade constante. Jesus contou certa vez uma parábola em que ele elogia a atitude de servos fiéis. Esses servos foram capazes de agir de forma prudente, mesmo na ausência de quem lhe vigiasse. E é essa prudência que chama a atenção do Senhor. A recompensa de Jesus para aqueles servos fiéis foi a bênção da abundância,
como participantes da alegria divina de cuidar de sua criação. Diz a palavra, Jesus na sua palavra: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse é um princípio que eu tenho para a minha vida. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha que experiência fantástica é isso, viu, gente? Eu nasci pobre, eu fui pobre durante toda a minha vida, mas a minha fidelidade ao Senhor me sustentou até aqui. Claro que eu continuo pobre, mas eu tenho uma condição de vida que me traz muita paz, muito bem-estar, muita alegria no que eu tenho. Eu estou contente com aquilo que eu conquistei na minha vida, porque eu sei que o Deus fiel me tirou daquela pobreza e me colocou na condição que eu estou. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Anota isso aí na sua experiência de vida. Ser fiel em tempo de crise, em tempo de dificuldade, em tempo de luta, é um grande desafio. E é isso que caracteriza a nossa vida. Procurarmos ser fiéis em tempos de dificuldades. E é a história de Israel que vai nos trazer a lição que nós precisamos sobre essa fidelidade em tempos difíceis. A história de Israel foi marcada por sucessivos atos de infidelidade e de arrependimentos, de se afastar do caminho e de voltar para ele. E um dos escritores que se ocupou com esse tema na Bíblia de forma contundente foi o profeta Oséias. Oséias encarnou a mensagem da graça a um povo que precisava resgatar o sentido da fidelidade no seu modo de se relacionar com Deus. Ele é importante porque a sua mensagem é uma mensagem teatral, dramatizada nos seus atos de vida, e nós vamos ver isso em nosso estudo. Oséias exerceu o seu ministério profético entre os anos 752 e 722, é isso mesmo, de trás para frente, quando se trata de antes de Cristo ou antes da Era Comum. E ele fez isso no território que era compreendido pelo que ficou conhecido como Reino do Norte, Israel. A nação israelita tinha se dividido após o reinado de Salomão. Das 12 tribos que constituíam Israel, 10 se uniram ao norte e mantiveram o nome, e 2 formaram uma nova nação ao sul, chamada de Judá. Então, Oséias era do Reino do Norte, do Reino de Israel. Israel tornou-se um estado instável, governado por líderes opressores e corruptos. Durante o reinado de Jeroboão II, começou uma sucessão de atentados e golpes de Estado que fragilizaram a vida moral, política e econômica dos israelitas, resultando na dominação dos assírios e o período do cativeiro assírio. Isso por volta do século V, século IV a.C. Oséias começou a profetizar numa época em que Israel experimentava uma certa estabilidade econômica. Era um período pequeno, mas que as pessoas se enriqueceram, se tornaram com um poder aquisitivo maior, principalmente as famílias mais abastadas. As lideranças israelitas se tornaram gananciosas com isso, sabendo que naquele período eles tinham superado um período de fome, um período de luta. E isso despertou a ganância, despertou a prática da exploração dos mais pobres, dos trabalhadores, principalmente da terra, dos trabalhadores rurais, e ajudou também a desenvolver uma espiritualidade equivocada, deles acharem que aquele modelo de riqueza que eles tinham alcançado era símbolo de bênção espiritual, que aquela prosperidade conquistada com a exploração dos mais pobres era sinônimo de bênção. E isso estava distante dos ensinamentos da tradição hebraica, que ensinava a respeitar
as pessoas mais vulneráveis e até de compartilhar a terra. A maneira como Oséias sente o chamado para exercer o ministério profético nesse contexto é diferente de todos os demais profetas do Antigo Testamento. Ele teve que encarnar, ele teve que se casar com uma prostituta, o que Deus estava sentindo em relação aos problemas sociais a partir do seu próprio casamento. Ele teve que casar-se com uma prostituta por um chamado divino. O curioso é que o nome Oséias lembra a salvação, que Deus estava visitando o seu povo para salvá-lo. Ele é reconhecido na teologia como o profeta da graça, o profeta da compaixão, pois sua mensagem revela um profundo amor de Deus, não correspondido pelo seu povo, como alguém que casa com uma pessoa infiel. O tema da fidelidade, então, perpassa todo o conteúdo do livro. Primeiramente, dando ênfase à fidelidade de Deus ao seu amor pelo seu povo. Depois nós vamos encontrar um chamado ao povo ao arrependimento e à retomada de uma prática de fidelidade. E ainda podemos falar de uma fidelidade do profeta à sua mensagem, mesmo em meio a circunstâncias tão controversas no casamento com uma mulher infiel. Oséias é reconhecido na literatura hebraica, na literatura judaica, sobretudo o Talmud, como o maior profeta da sua geração. Por isso que ele é o primeiro da lista dos profetas menores. Porém, seu livro está incluído na nossa coletânea na lista dos profetas menores, sendo o primeiro e o maior de todos eles, é o maior livro dos profetas menores. Sua mensagem é marcada pela denúncia a toda forma de opressão, de repreensão aos líderes corruptos da sua época, para os que ignoravam aquilo que eles deveriam fazer para conduzir o povo ao sucesso, mas que estava conduzindo à ruína. Ele também contesta a maneira como as pessoas desenvolviam sua espiritualidade. Praticavam a religião de uma forma superficial, de uma forma hipócrita. Ele tinha coragem de dizer isso para os cristãos, para os crentes da sua época, como nós teríamos que dizer para os crentes de hoje. Entretanto, ele também anuncia o amor fiel de Deus, que sempre se mostra misericordioso. Esse amor fiel e misericordioso de Deus nunca cessa. Ele chama o povo, então, a conhecer a Deus, não de uma forma intelectual, mas o conhecimento que acolhe o amor divino, que permite que esse amor tome parte da nossa vida. Para a gente pensar, então, antes da gente começar as nossas próximas lições, não importa o que façamos, nada pode aumentar ou diminuir o amor fiel que Deus tem por nós. Ele nos trata com misericórdia e compaixão sempre, pois é fiel ao seu amor, ao amor que ele tem por toda a sua criação. Amém? Guarde esse versículo com você para a gente se encontrar no próximo domingo na leitura da palavra de Deus. Contudo, trarei com amor a nação de Judá. Que palavra bonita, né? Você que está aí perdido, se sentindo desamparado, desanimado na fé, Deus vai trazer você de volta. Sabe por quê? Por causa do amor que ele tem. É com amor que ele vai trazer o seu povo de novo para a fidelidade ao Senhor. E eu lhes considerei vitória, não pelo arco, ou pela espada, ou pelo combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Nossa vitória não depende de armas, nossa vitória não depende de poder,
Nossa vitória está no Senhor. Amém? Sabe por que a nossa vitória está nele? Porque ele nos ama. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Feche seus olhos, fale com Deus.